A gente vai dividir aqui com quem está conosco um mapa dessa região para entender qual o tamanho da exposição que Hamas impôs a Israel. E aí eu quero te convidar a passear por aqui e nos explicar exatamente o que aconteceu. Reni. Tá. Bom, acho que vamos começar por esse outro, que ele tem um mapa maior, né? Então aqui está a faixa de Gaza, esse território pequeno, concentrado, tem 40 quilômetros de extensão. Na parte mais larga são 12 quilômetros, nas mais curtas 5 quilômetros. 2 milhões de pessoas, é uma área concentrada, isolada, totalmente cercada, que faz fronteira com o Egito. E aí, esse ponto é interessante porque as pessoas falam muito do conflito árabe-israelense ou do palestino-israelense e se esquecem que o próprio Egito tem as fronteiras fechadas com Gaza, porque ele sabe do perigo do que significa o Hamas governando e ocupando essa parte aqui, porque sofre. A gente tem que lembrar também que o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana, que foi um grupo violento dentro do Egito, em algum momento entregou as armas, mas voltou a luta armada. Então, o próprio Egito, que é um país árabe, islâmico, fecha essas fronteiras. Então, o Hamas está colocado aqui dentro, isolado. Aqui a gente tem a Cisjordânia, né? Que é um outro território muito maior, onde vivem o resto dos palestinos, numa posição estratégica e geográfica muito mais complicada do que Gaza, porque esse terreno ele é alto. Então, daqui de cima, se você tiver um domínio ou uma militarização do mesmo jeito que Gaza é militarizado, Israel sofre um risco de sobrevivência total. Isso seria a maior das ameaças. Então, Israel não pode permitir que essa zona toda aqui se torne isso daqui, porque aí seria fatal. Por isso que Israel controla algumas das fronteiras desse lado para evitar que armas cheguem. Aqui existe um bloqueio, um fechamento, e mesmo assim as armas chegam. Estamos assistindo elas. E aqui em cima a gente vê a fronteira com o Líbano, aqui está o mar, tivemos alguns ataques do Hezbollah pelo norte. Agora, a preocupação, assim, antes da gente ir para os detalhes dali, é o que vai acontecer aqui, na Cisjordânia. Porque todas as vezes que a gente tem um confronto aqui, a Cisjordânia entra em erupção também. Tem células, né? Quer dizer, e os próprios palestinos compram a causa. Sim, claro. E todos vêm para, enfim, né, estar juntos. E Israel está tendo problemas com a Cisjordânia mais do que Gaza até então. Nos últimos 2 anos, o número de incidentes tem crescido. Parte até, talvez, da falha que aconteceu aqui foi a concentração de forças e atenção para o problema na Cisjordânia. Então, nós temos que prestar muita atenção no que vai acontecer aqui. Já vimos que aqui houve algum movimento do Hezbollah dentro do Líbano, né, atacando, mas coisas pequenas, mas a próxima preocupação conforme a operação israelense avança dentro de Gaza, o que vai acontecer na Cisjordânia, porque aí Israel vai ter que lidar com 2 problemas diferentes. Vamos trocar o mapa, porque aí a gente vai ter esse pedaço específico da invasão. O que eu queria chamar a atenção aqui, isso a gente, né, quem está acompanhando essa cobertura, claro, já viu essa imagem, mas eu quero explorar com o Reni aqui o fato das cidades terem ficado muito perto da faixa de Gaza, né? Nós estamos falando, gente, de uma localização que é menor do que muitos bairros de São Paulo, por exemplo, né? Então, o que a gente percebe, Reni, é que os ataques todos se concentraram muito perto de Gaza. E aqui pode ter uma estratégia assim, mas eu me pergunto se é só o que eles conseguiriam fazer. Certamente. E óbvio, né, que quanto mais longe eles estão do território da base deles, mais vulneráveis. Difícil voltar. Se eles estão tentando sequestrar alguém e levar para lá, como é que ele vai e volta? Quanto ele teve que caminhar dentro do território israelense até chegar no ponto que ele queria atacar? Então, essa operação era uma operação contida para o máximo de distância que ele pudesse ser bem sucedido, e por isso que a gente vê tudo próximo da barreira ou da fronteira com Gaza. Uma das grandes discussões que nós estamos assistindo o tempo inteiro, e assim, que não é o foco nesse momento, porque o foco para a sociedade israelense é a guerra, mas o que aconteceu do ponto de vista de defesa e inteligência para que eles pudessem romper. E aí é curioso que dentro da estratégia militar nós temos uma lógica, que é a lógica paradoxal. Então imagina que se você quiser andar daqui para cá, qual é o caminho mais curto? Esse daqui. Mas dentro da esfera militar não é o que você faz. Você talvez faça isso e venha aqui. Por quê? Pelo objetivo da surpresa.
obter a surpresa, pegar o seu inimigo desprevenido. Mas eles já fizeram uma surpresa danada com paraglider, com motos, tratores. Quando você consegue alcançar a surpresa, você imobiliza a reação estratégica do seu inimigo. E a guerra se torna muito mais uma condução sistemática ao invés de uma resistência de alguém que está do outro lado pensando e contra-atacando. Você pegou a pessoa de surpresa, você pegou o outro lado de surpresa, ele está paralisado. Você só executa as suas ações. Foi muito disso que a gente viu aqui. Onde que está o uso contraditório, paradoxal do caminho? Normalmente, Israel já superou a ideia de que o Hamas pudesse atravessar essa barreira, porque essa barreira é sabida. Essa barreira murada, essa é a fronteira monitorada, com todos os tipos de vigilância eletrônica, com câmeras e assim por diante. Então, Israel tem se preocupado nos últimos anos muito com os túneis subterrâneos e gastou muito tempo nas últimas operações, nos últimos confrontos com o Hamas, em desabilitar e destruir esses túneis. E não adiantou nada, eles vieram porque eles vieram pelo caminho convencional. Quando Israel achou que o caminho convencional já era convencional, aí eles adotaram, então, o caminho que se tornaria o menos pensado, mas aqui acabou sendo o que surpreendeu Israel, porque Israel não esperava que eles viessem por aqui. E eles vieram... E eles não adotaram nada dessa estratégia que você coloca, eles foram linha reta. Mas percebe como eles fizeram isso? Porque eles acostumaram os israelenses a fazer o caminho contrário. A imaginar que eles fariam o caminho contrário. E aí, então, eles adotaram o caminho da porta da frente. Eles vieram literalmente pela porta da frente. E por isso que Israel foi pego de surpresa. Porque Israel está o tempo inteiro lidando com a lógica. Eles vão vir pelo caminho mais difícil, mais inesperado. Só que o menos rastreado já tinha se tornado o rastreado. Então, essa foi uma das estratégias e isso mostra o sucesso, em grande parte aqui. E essa é uma estratégia, curiosamente, que os israelenses dominam e usaram em várias das suas guerras. A gente tem histórias no Líbano, Israel foi por caminhos tortuosos e aí quando todo mundo estava esperando que Israel fosse avançar de novo por um caminho tortuoso, Israel foi pelo caminho convencional e pegou os seus inimigos de surpresa.